deixe para viver a sua vida espiritual depois que você morrer. Fique comigo que nós vamos comentar um pouquinho mais sobre esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós no tema de hoje vamos discutir um pouquinho a respeito das questões da nossa vida espiritual. O papo de hoje tem muito a ver com algumas reflexões que eu tenho feito nesses últimos tempos. Tá? Eu tenho trabalhado bastante no programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual e, claro, tenho o meu Mastermind, que são um grupo com algumas pessoas com quem eu posso trocar algumas ideias e até me aconselhar sobre temas que têm esta relevância, tá bom? E uma das coisas que eu percebi numa dessas conversas é que uma dessas pessoas com qual eu tenho assim, muito carinho, muito apreço, né, me fez a seguinte colocação. Ô Flávio, como é que a gente pode, dentro do âmbito do programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, será que a gente tem condições de, a partir de um treinamento, a gente melhorar a nossa conexão com o plano espiritual? Eu entendi que essa pergunta, para poder responder essa pergunta, eu entendi que essa pergunta era aquela clássica pergunta onde você tem uma interlocução com alguma entidade desencarnada. Vamos usar uma expressão bem rasa, bem simples, para que a gente possa entender. É como se eu levantasse o telefone e ligasse para alguém e conversasse com alguém em um outro lugar. Tá? Essa é uma metáfora, uma figura de linguagem para designar essa condição. Tá? A primeira coisa que a gente tem que estabelecer dentro do âmbito desse ambiente de discussão, né, é entender que o mundo espiritual, o plano espiritual, a condição existencial de uma entidade espiritual, ela não se circunscreve a um lugar. Eu não vou... onde é que está tal grupos de espírito? Está em tal lugar. Está em cima da ilha não sei das quantas. Está na conjunção planetária. É tão inconsistente isso com base no conhecimento acerca da condição espiritual, do que é o espírito, do que é o Criador, né? E a partir desses conceitos prévios, dessas ideias pré-concebidas, nós vamos construindo a possibilidade de mantermos uma interlocução com o plano espiritual. Para que a gente possa responder essa pergunta, eu consigo manter uma relação ou uma interlocução com o plano espiritual. As razões são as mais diversas, né? Um aconselhamento, uma sacada, um estado de elevação, de mudança de paradigma existencial, ético e moral, não sei, tá? As possibilidades são muitas, tá? Então, eu gostaria, antes de responder essa pergunta, porque ela é uma resposta que ela tem muito mais a ver com a condição de nós desencarnados do que exatamente de nós encarnados, tá? Existe uma longa jornada existencial, tá? Essa jornada existencial ela é individual, a minha, a sua, seja como for. Existe a jornada evolutiva, que tem a ver com a condição da humanidade no planeta ao longo de todo o seu processo evolutivo, ao longo desses milhares e milhares de anos de processo evolutivo. O que nós podemos constatar hoje? Nos últimos 10, 12, 15 mil anos, a humanidade evoluiu muito pouco ou quase nada. Nós evoluímos tecnologicamente. Nós temos uma série de coisas na humanidade que são resultados do nosso esforço.
E alguns momentos, houve alguns momentos na história da humanidade onde aconteceu momentos de ruptura, né? De ruptura tecnológica, alguma coisa aconteceu quase que instantaneamente. Eu tenho um exemplo muito interessante com relação a isso, que é a medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa é uma das tecnologias de ruptura mais surpreendentes e inexplicáveis para o olhar atento de um intelectual, para o olhar atento de um estudioso, né? Ou as pessoas comuns provavelmente não se dão conta do que seja essa tecnologia, né? Pois muito bem. Então, essa jornada existencial, ela é o comando da nossa alma. O que a nossa alma, ao aportar a esta orbe planetária e vivenciar a experiência através do pesado fardo da matéria, do corpo físico, essa condição existencial, ela é única, ela tem a ver exclusivamente com você e com aquele que foi e com aquilo que é a causa primária de todas as coisas, o Criador, né? Onde ele está, onde ele vive, onde ele sobrevive, nós não temos a menor noção do que seja isso. Portanto, quando nós não temos uma informação sobre esse tema, ou não sabemos, por exemplo, a integralidade do Criador, não temos a menor noção do que seja ele, né? Apenas temos uma definição singela e delicada, né? Ele é como se fosse uma grande inteligência, né? de onde tudo emana e como sendo uma expressão causal, causa primária de todas as coisas. Nos parece uma definição bastante interessante, inclusive é a resposta da pergunta 1 do Livro dos Espíritos, descrita por Allan Kardec. Me parece uma definição assim, a mim me parece uma coisa extremamente confortável. A partir dessa definição, nós temos uma série decorre dessa definição, uma série de consequências, né, sobre ela, e em particular a questão do espírito. Afinal de contas, o que é esta coisa que nos remete a uma transcendência, que nos remete a algo que é inexplicável, né? De onde vem isso? Quando nós falamos de onde vem, imediatamente o nosso pensamento, a nossa ideia, tem um colapso. A gente cria uma simplificação tão grande de onde vem o espírito, né? E para onde vai esse espírito? É como se nós pegássemos toda a transcendência do divino e o circunscrevêssemos às 3 dimensões. Quando eu digo de onde vem, deve ser um lugar, sabe? Ou de uma estrela, de uma constelação, ou vem ali de cima de uma ilha, ou de um continente, ou de um portal intergaláctico. Então é umas coisas que são metáforas, são figuras que vêm atender a um clamor típico de uma ignorância, não só uma ignorância existencial, mas também uma ignorância evolutiva. Nós chegamos a uma etapa, algumas pessoas têm elevada condição de compreensão do processo, e não necessariamente precisa de definições. E, ao mesmo tempo, a humanidade, na sua condição evolutiva, repito, nesses últimos 10, 15 mil anos, evoluiu muito pouco nessa compreensão e de forma recorrente vem encontrando justificativas, vem encontrando construindo respostas para responder perguntas que até então não se tem uma resposta clara e efetiva sobre ela, tá bom? Então tá, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente precisa entender primordialmente a condição existencial do indivíduo. O que é a condição existencial? É aquela condição onde nós nos encontramos. Lembre-se, eu estou caminhando para responder a pergunta
dessa minha amiga Flávia, afinal de contas, como é que eu faço para alcançar essa conexão com a espiritualidade? Como é que eu falo com os espíritos? Como é que eu dialogo? Como é que eu interajo com os espíritos? Isso seria muito bom para mim, porque eu acho que eu vou evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente, eticamente, tudo. Então, aguenta um pouquinho aí, para que eu possa fazer essa reflexão e você, de alguma forma, me trazer um feedback. Escreve aqui embaixo alguma consideração sobre isso que nós estamos falando aqui. A propósito, se você está me assistindo agora e está vindo pela primeira vez ao meu canal, eu te peço uma delicadeza enorme, uma grande gentileza. Por favor, se inscreva no meu canal. A nossa campanha é uma campanha orgânica, não tem nada além de um pedido como esse. Se inscreva no canal, ative o sininho, verifique permanentemente se a sua inscrição está ativa, curta as nossas publicações, os nossos vídeos, se assim você se sentir à vontade para fazer isso. É muito importante, tendo em vista as grandes dificuldades que as redes sociais estão tendo na proliferação de conteúdo de boa qualidade. O nosso canal é um canal educacional e, como tal, a gente tem primado por isso, aquilo que tem a ver com a nossa vertente política, filosófica, mais voltada para as questões de relação com o Estado, a gente procura manter longe desse canal aqui, justamente para isso. Nós temos outros canais onde ali sim, ali a gente escancara o verbo e não temos nenhum tipo de pudor ou preconceito. Beleza? Então, muito bem. Voltando a essa condição existencial, existe basicamente 3 grupos de pessoas nesta etapa do processo evolutivo. Eu diria 4, mas o terceiro grupo eu vou enquadrar esse subgrupo, o grupo 3.1. O primeiro grupo, grupo 1. O grupo 1 é a dona de casa. Dona de casa. Quem é essa dona de casa? A dona de casa é uma pessoa do sexo feminino. Começa por aí. É uma pessoa do sexo feminino que teve uma opção pela maternidade e pelo matrimônio. E é responsável pela manutenção, pela aglutinação, pelo amálgama de uma família. É uma pessoa casada, tem mais de 2 filhos e ela adora a casa dela. O ambiente físico onde ela vive, junto com seu esposo, junto com seus filhos, depois de um tempo, junto com seus netos. Ela pode ou não ter uma profissão. Esta profissão, ela é, de uma certa forma, de sua menos importância, diante do grande barato da vida dela, que é cuidar da família. Então, a expressão dona de casa é essa expressão ligada a uma mulher. É um ser humano do sexo feminino, que cuida de filho, cuida de marido, gerencia as operações de uma moradia, de uma casa, e como tal vive absolutamente feliz com relação a isso. Ela é uma pessoa muito bem arrumada, uma pessoa distinta, uma pessoa bonita, alegre, satisfeita, maquiada, Mas ela tem esse olhar. O que ela faz em termos espirituais? Muito pouca coisa. O máximo que essa mulher pode fazer, ela é evangélica ou católica. Porque o movimento evangélico e o movimento católico não se preocupam muito com a alta teologia e tampouco com processos espirituais. Cuida mais dessa conduta do dia a dia, da manutenção da família. Está certo ou está errado? Está absolutamente certo, dentro do ponto de vista das pessoas, de quem está ali naquele meio. Tá bom? Então o movimento cristão contemporâneo, ele suporta e sustenta muito bem essas pessoas. Pode ser também um homem comum, que tenha a sua vida, eventualmente pode estar casado ou não, ele tem as suas coisas muito bem organizadas e resolvidas, e está tudo muito bem, está tudo certo. Qual é a pretensão espiritual dele? Provavelmente não. Geralmente é uma pessoa que é um servidor do Estado. Ele não é uma pessoa concursada. Ele não tem muitos anseios que não
os anseios de ter as suas contas pagas no final do mês. Bem ou mal, mas ele os tem. Em termos espirituais, absolutamente nenhum também. Provavelmente deve ser um indivíduo católico não praticante, protestante pentecostal, ou evangélico pentecostal, ou um luterano que vai eventualmente a um culto eventual. Dentro desse grupo também eu tenho lá o seu Zequinha da padaria. O seu Zequinha da padaria, ele é esse cara, o mecânico da esquina, esse cara. Ele tá ali, vai para casa, volta para casa, trabalha, faz um trabalho de mecânica impecável. Você pode levar o carro lá, o cara é show de bola. Mas ele só é mecânico. Ele não faz outra coisa. Eventualmente vai ali fazer um cursinho, um negócio de uma injeção eletrônica, alguma coisa assim e tal. O seu Zequinha da padaria, mas faz pão de queijo do mesmo jeito há milhares de anos. Faz o pãozinho francês dele há milhares de anos, do mesmo jeito. A confeitaria dele é aquele creme de confeiteiro que ele não muda uma vírgula daquilo. E continua sendo muito gostoso e com excelente atendimento. Tá? O caixa é muito, muito igual. Então este é um grupo existencial. Eles fazem parte da escalada evolutiva do planeta, tem um papel de sustentação do processo evolutivo. Existe o segundo grupo, que são os empreendedores. São aquelas pessoas que têm uma capacidade cognitiva muito grande, são pessoas que sacam muito sobre processos, têm uma necessidade urgente de alocar recursos para os seus projetos, acumulam bens na medida do possível, tem um bom carro, tem uma boa casa, já tem dentro do seu processo mais uma casa de aluguel ali, mais um galpão, enfim, mais algumas coisas, estão sempre engajados em projetos que pode ou não ter uma característica de ruptura. Quando eu falo característica de ruptura, uma nova tecnologia, a implantação de um novo parque industrial, um parque comercial, um tipo específico de serviço que até então não tinha, tudo. Então esse tem a ver com o processo de ruptura. Esses indivíduos têm um papel muito importante no processo evolutivo. Vou repetir, essas pessoas são o braço forte do processo evolutivo e, como tal, são pessoas de muito valor. Essas pessoas, dependendo da circunstância, dependendo da situação, dependendo do comando espiritual do qual ela está investida, essa pessoa pode ou não escorregar no tomate num determinado momento e enveredar para coisas que não são tão boas assim. São pessoas que eventualmente são... Porque a ocasião faz o ladrão, isso é indiscutível. A ocasião faz o ladrão. Já tem uma característica que não é lá grande coisa. Olha, que é dado a ele uma oportunidade, isso vem à tona e se manifesta. Porque a pessoa, quando é uma pessoa ética, moral, bons costumes, tudo mais, essa pessoa... Ela não vai claudicar, ela não vai escorregar, ela tem uma firmeza, ela tem um status inquebrantável diante das mais diversas situações. E é uma pessoa que tem uma grande capacidade de olhar para as coisas e gerenciá-las quase que de forma imediata. Então esse segundo grupo de pessoas são pessoas que têm um olhar muito próximo das coisas. Ele tem um olhar, quase que o olhar dele não ultrapassa o horizonte. Ele não consegue enxergar além disso, muito embora possa ter algumas pessoas que têm um olhar para um bom negócio agora aqui, para um serviço, para uma indústria, alguma coisa assim, mas ele não vai além da sua comunidade, além do seu bairro, ok? Existe um terceiro grupo. Agora aqui eu quero chamar a atenção para você nesse terceiro grupo. São o grupo dos intelectuais. Os intelectuais se ocupam de grandes estratégias. São pessoas que são forjadas pelo Espírito. Forjadas pelo Espírito. O que significa isso? São pessoas que já manifestaram a sua condição espiritual. Quando eu digo são motivadas pelo Espírito, não estou dizendo que é boa ou que é ruim, tá? Porque tem espírito que
que é maligno. Tem pessoas que já se manifestam pelo seu espírito e são pessoas realmente malignas. São pessoas que não têm, que já vieram propositivamente, intelectualmente forjadas para produzir coisas que não são boas, coisas que, por exemplo, Karl Marx, Antônio Gramsci, são dois exemplos lapidares de pessoas que têm um espírito conectado com as profundezas do inferno. São seres humanos abjetos, desprovidos de qualquer coisa que possa trazer para a humanidade uma conexão com o seu aspecto evolutivo. Isso é claro, e a gente está vendo isso a olhos vistos hoje, diante do que a gente vem passando, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Tá? Temos pessoas encarnadas hoje que utilizam os seus comandos espirituais para produzir coisas que não são boas. Por outro lado, existe um número elevadíssimo de pessoas que se utilizam do seu intelecto, que se utilizam do seu comando espiritual para produzir coisas de grandes transformações. Estas pessoas, seu campo de ação, não necessariamente é um campo geopolítico, ou um campo na área econômica, na área financeira, na área social, educacional. Não necessariamente ela tem, esse é o objetivo fim dela. Esse indivíduo, esse grupo de indivíduos, eles pensam de forma muito objetiva e muito clara acerca do processo evolutivo da humanidade no âmbito ético, moral e filosófico. Estas pessoas, e somente elas, vou repetir, estas pessoas e somente elas conseguem, através de um treinamento acessório, por isso o grupo 3.1, um treinamento acessório, conectar-se com entidades espirituais que poderão trazer para decantar para o processo da humanidade aquilo que tem a ver com o processo evolutivo. Essa percepção que transcende o tempo, cuja perspectiva, muito embora a palavra perspectiva tenha a ver com o tempo, transcende ao tempo, mas cuja perspectiva está ligada à evolução planetária. Quando eu digo evolução planetária, nós já não podemos mais pensar, no planeta Terra como uma choupana sideral, como se o planeta Terra estivesse paradinho ali no meio da Via Láctea, e como se não existisse mais nada em termos existenciais evolutivos. É absolutamente o maior contrassenso. Pensar desta forma é pensar de forma muito complicada. A aceitação de que nós estamos caminhando para um processo de interligação com outras civilizações, passa também pelo crivo de que estas outras civilizações apresentem características muito parecidas, em termos de grupos, muito parecido com isso. Vem se estudando isso, se debruça sobre esse tema, dentro do âmbito intelectual, ético, moral e filosófico, de que, independente de como sejam essas civilizações, se andam de quatro pernas, se são quadrúpedes, se são bípedes, se são monípedes, se saem pulando que nem Saci Pererê, se andam de cabeça para baixo, se são preto, branco, peludo ou liso, não sei, se enxergam, se não enxergam, se emite luz ou não, nós não sabemos, tá? Nós não temos essa, ou talvez saibamos, tá? Mas o que se sabe, enfim, o que se entende, o que se compreende, seja onde for, nós teremos sempre esses três grupos estou falando isso dentro do campo evolutivo. Tá? Nós teremos indivíduos com essas características, aqueles que trabalham a base mesmo da manutenção da vida na sua coisinha mais básica. O dono da padaria, o dono da mercearia, o mecânico de automóvel, a mãe de família que cuida da sustentação existencial da família, que nutre e que cuida.
Existe o segundo grupo, que são aquelas pessoas que trabalham com grandes, com organizações maiores e com questões estratégicas e de ruptura dentro do âmbito tecnológico, e existe aquelas pessoas que pensam, são pessoas intelectualmente ativas. Essas primeiras pessoas, elas são ativadas pelo chakra básico, por necessidades básicas, necessidades de sobrevivência. O segundo grupo é o grupo do plexo solar, é o grupo do baço pâncreas, é o grupo daquelas pessoas que raciocinam, que ajuizam, que olham para as coisas de forma estratégica. E o terceiro grupo é o grupo cardíaco, é o grupo daquelas pessoas que refletem, que pensam, que muito mais que um juízo, tem uma compreensão maior, uma compreensão estratégica em termos geopolíticos, em termos transcendentes, e é neste terceiro ambiente, grupo 3.1, que nós vamos encontrar um grupo muito específico de pessoas que consegue fazer essa interlocução com o plano espiritual. Essa interlocução com o plano espiritual é o trabalho existencial que este indivíduo faz ao longo de sua vida para treinar o seu próprio espírito, conversar com o seu próprio espírito, criar as condições para que esta condição existencial se transforme num transceptor, num transmissor-receptor, para que esse nível vibratório atinja determinados níveis, e é neste nível que o processo interativo se dá. Eu não vou falar, um espírito não vê, um espírito não olha, espírito não escuta, assim como a minha condição de alma, ela não tem essas prerrogativas que são prerrogativas da minha biologia, da minha fisiologia. Eu ouço, eu enxergo, eu falo, eu sinto o tato, sinto gosto, o olfato, tudo isso é condição para que eu consiga me expressar dentro de um ambiente específico. Agora, aquilo que tem a ver com o meu sentimento e com a minha emoção, já parte para uma outra esfera de intercomunicação. Eu preciso parar um pouquinho para compreender o que eu estou sentindo, alguém precisa parar um pouquinho para me indagar sobre os meus sentimentos e sobre as minhas emoções. Não é uma coisa tão simples de ser feita. Imagine agora você sair dessa condição existencial e sair se comunicando, achando que isso é absolutamente possível, feito de uma forma assim quase que indiscriminada. Como eu pegar o telefone aqui, eu vou falar com o espírito agora. Tá, ok. Sim, pois é, beleza. Deus seja louvado, irmão em Cristo. Tudo isso é folia. Tudo isso é folia, gente, pelo amor de Deus. Então, a nossa condição existencial hoje, ela interligada com o processo evolutivo da humanidade, passa agora por essa via. Nós precisamos começar a treinar o nosso intelecto. O nosso intelecto a gente só consegue treinar o nosso intelecto quando nós começamos a conversar com o nosso espírito. Começamos a conversar com a nossa alma. Nós precisamos permanentemente, agora entrando no âmbito do programa de treinamento de autodefesa psíquica e proteção espiritual, nós precisamos diariamente, cotidianamente, de manhã e de tarde, se for possível, ou de tarde, de manhã e de noite, nós precisamos manter elevado o nosso nível de oração. Nós precisamos manter elevado o nosso nível de meditação. É fundamental que isso principalmente no momento que nós estamos vivendo. Esse momento é um momento de profunda transição, não só no âmbito do nosso país, mas no âmbito da humanidade. Porque da mesma forma que como eu me referencio, da mesma forma como eu referencio esse fato para você, que a gente possa realmente viver em paz, que estejamos preparados, que a gente vive em paz, mas que a gente esteja preparado para a guerra. Você não consegue, e isso não é uma guerra uma guerra com armamento, é uma guerra intelectual. Uma guerra intelectual. O outro lado, aquele lado
que não quer o processo evolutivo da humanidade, estas pessoas estão sendo cuidadas. Essas pessoas estão sendo cuidadas por indivíduos com elevado grau intelectual e cuja o comando, provavelmente espiritual, não tem nada a ver com padrões vibratórios evolutivos. São padrões vibratórios conectados com as profundezas do inferno. São pessoas que brindam com um coquetel de querosene. E você acha que simplesmente a sua paz interior vai trazer o equilíbrio e que Deus vai trazer a paz à nossa nação, vai trazer a paz ao planeta. Desculpa, como você está completamente enganado. Você está completamente enganado. Você precisa se preparar intelectualmente. Todos os dias. Se você quer paz, se prepare para a guerra. A guerra não é uma guerra de estilingue, de arco e flecha, de carabina, de metralhadora ou bomba atômica. É uma guerra intelectual. Você precisa se preparar intelectualmente todos os dias da sua vida. E este preparo intelectual, repito, para concluir a nossa conversa, esse preparo intelectual é parte integrante do seu espírito. Quanto o seu espírito está preparado para um confronto intelectual, para um confronto de ideias. Você só vai derrubar o outro lado se as suas ideias, se os seus pontos de vista, se os seus conteúdos intelectuais, os seus conteúdos éticos e morais, forjados no ambiente da sua intelectualidade, forem capazes de derrubar o oponente. Essa é a guerra. Tá? Não adianta você... Claro, presta atenção. Existem pessoas que são pacíficas, são pacificadoras, passam pano em tudo. Agora, somente o braço armado da paz que vai fazer a transformação. Somente o braço armado da paz que vai conseguir manter a paz que nós tanto almejamos. O outro lado não tem a menor vontade de fazer com que a paz se estabeleça. Tá? A agenda destruidora da família, da educação, dos costumes pétreos, daquilo que tem a ver com elementos conservadores, isso provavelmente vai ficar para trás, caso nós não tenhamos uma ação proativa, como o braço armado da paz. E a paz começa primeiro dentro do nosso ambiente familiar. Nós não podemos deixar que os conceitos éticos, que os nossos princípios éticos, morais e filosóficos se degenerem dentro do nosso ambiente familiar. Nós precisamos levar o nível vibratório daqueles que eventualmente ainda não se elevaram. Nós precisamos fazer isso com muito empenho, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, mas com a dureza, mas com a firmeza que o momento merece. Nós estamos em uma encruzilhada que pode ou não ser evolutiva. Nós estamos em uma encruzilhada que pode ou não ser evolutiva. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Mais uma vez, reitero o pedido. Se inscreva em nosso canal. Nós vamos discutir mais sobre esses temas nos próximos dias. É fundamentalmente importante. Tá? Leia livros que te tragam uma conexão com o seu espírito. Deixe para falar com a espiritualidade maior num outro momento. De repente, quando você morrer, você já está treinado para isso. Não mexe com essas coisas agora, não. Traga o seu espírito para fora. Traga o seu espírito como o elemento de combate. Tá certo? Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Se você gostou se você esteve comigo até agora, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like. Faça um comentário, é sempre bom, porque isso ajuda na nossa visibilidade. Lembrando que se você puder recomendar esse canal para 5 pessoas, divulgar nas suas redes sociais, para mais 5 pessoas, eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz com isso. Tá bom? Grande abraço a todos vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.